Uma ótima tarde, meus irmãos. Yud Rei, Vav Shinai, que quer dizer Yahusha. Yahusha salva, Yahusha a salvação, Yahusha, meus irmãos, é o nosso salvador. Meus irmãos, Shaul, o discípulo, ele viu Yahusha. Quando ele viu Yahusha, ele deixou escrito lá nas Sagradas Escrituras que Yahusha falou a ele em hebraico, quando ele estava na estrada de Damasco. O grande resplendor caiu na frente de Shaul e ele ficou cego. Quando ele ficou cego, aquilo era o Cordeiro da salvação, o nosso Salvador, Yahusha, o Mashiach. E aí, Yahusha, ele chama Shaul e designa Shaul a anunciar o evangelho ao povo gentil. E não é fácil, meus irmãos, as pessoas que estão anunciando o evangelho da salvação, né? O evangelho do reino, as boas novas. Foi isso que Shaul fez. Naquele instante, Shaul, ele perseguiu o povo Kadosh, perseguiu o povo hebreu, o povo semita, o povo machiânico, o povo do Messias. E aí o que aconteceu? Shaul, depois do chamado, passou a se unir àquele povo, a fazer diferente, porque ele achava que ele estava fazendo o certo, né? Perseguindo o povo, matando o povo Kadosh, matando o povo puro, o povo purificado, né? Porque Yahweh tem um povo, como eu já falei para você. Yahweh, ele abriu o mar para o seu povo passar, né? Quem é aquele povo? O povo hebreu, o povo israelita. Então foi aquele povo ali que Yahweh abriu o mar, né? Yahweh também abriu o Rio Jordão, né? O Rio Jordão foi aberto para quem? Né? Foi aberto para o povo de Yahweh, né? Por isso que ele fala que ele tem um povo, por isso que ele fala que ele tem um único nome. O nome de Yahusha é o nome que está acima de todos os nomes, meu irmão. Não existe outro nome que esteja acima de Yahusha. Pode procurar. Eles criaram vários nomes. Você pode ver aí que existe 72 nomes só para o Altíssimo. Mas nenhum nome está acima do nome de Yahusha, porque é o nome de Yahusha que traz salvação. Foi o nome de Yahusha que saiu lá do trono. O anjo trouxe e levou o nome até Mariã. Quando ele chegou a Mariã, foi o que ele disse: salve, ó agraciada mulher, de ti nascerá quem? O Salvador. Então o nome tem que trazer salvação. Esses nomes que estão sendo invocados dentro desses tempos não traz salvação. Senhor, que é Baal, pode olhar em qualquer dicionário bíblico, está dizendo lá, Deus dos cananeus. Muitos desses demônios, muitos desses balaíns, né, que Balaão, o profeta Balaão, ele anunciava a palavra, ele pegava por dinheiro. É o que acontece hoje com esses profetas de Baal. Os profetas de Baal, que é Senhor, eles estão fazendo mercado, estão vendendo a palavra. Então nós não podemos, meus irmãos, chamar o Todo-Poderoso, o Altíssimo, por esses títulos. Nós temos que chamar ele pelo nome. Então ele tem só um nome. E quando Shaul ele foi chamado, ele sabia, né, que ele iria anunciar o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação, a qual nós estamos fazendo agora. E aí ele escreveu lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Agora eu tenho que me revestir com a armadura de alma. E aí ele foi e escreveu isso, porque ele ia precisar dessa armadura para se defender das emboscadas, para se defender das pedras de tropeço, né? Que os fariseus, da mesma forma que os fariseus fizeram com Yahusha, né, iriam fazer também com Shaul. E Shaul foi perseguido, foi açoitado, né? Os discípulos também foram açoitados, e eles se alegravam, meus irmãos, quando sofriam afrontas, né? Quando eles eles pegavam pé, né? Por causa do nome, é por causa do nome que nós somos perseguidos, nós somos perseguidos nessa parte da terra. É por causa do nome Kadosh, o nome verdadeiro, o nome que traz salvação. O nome Yahusha, meus irmãos, ele gera salvação. É diferente desses outros nomes. Esses outros nomes não trazem salvação. O único nome que traz salvação, o único nome que tem a salvação é Yahusha. Então ele escreveu dessa forma, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no mestre e na forma do seu poder, revestindo toda a armadura de Yahweh,
para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, né? Foi o que eu falei para vocês, né? Eles maquinam, eles tramam, né? Eles colocam pedras de tropeço no seu caminho para que você caia, né? Há perseguição quando você está falando dos nomes Kadosh, os nomes verdadeiros. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, né? Irmão contra irmão, né? Carne contra carne. A nossa luta é no Ruach, porque o Ruach, ele está dentro de nós. Aí a força da carne, a consciência, o pecado, né? A cobiça, as coisas desse mundo, o dinheiro, né, meus irmãos? O que é que acontece, né? Começa a crescer. Você começa a olhar as coisas desse mundo. E aí o que acontece? Você está perdendo sua batalha. Você está deixando que a carne cresça dentro de você. O desejo da carne tome conta de você. Mas sim contra os principados. Essa é a nossa luta, contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, do século que nós estamos vivendo, né? E contra as hostes espirituais, né, da maldade nos lugares celestiais. Eles estão em lugares celestiais, não é neste plano, é no outro plano, né? Então é no Ruach, é no espírito. Nós temos que lutar, meu irmão, em oração, em jejum, lendo as escrituras, falando das coisas Kadosh, falando de palavras purificadas, que isso também nos traz luz. Nos traz luz porque as palavras, meus irmãos, elas contaminam o nosso tempo. Nós é que somos a igreja. A igreja não é esse templo de pedra não, meu irmão. E templo de pedra não cura ninguém. Templo de pedra não salva ninguém. Templo de pedra não liberta ninguém, meu irmão. O que liberta é a palavra da igreja. Quando a igreja fala, Yahshua falava, dizia, levanta-te e anda. Ele pegava o leito e saía e andava. Yahshua era a igreja. Então esse tempo de pedra para nada serve. Nós somos a igreja, né? A palavra etimologia, né? Igreja quer dizer sair para fora. Nós saímos desses tempos babilônicos, nós saímos do Egito, da Babilônia, e hoje nós temos o pleno conhecimento das coisas Kadosh que está escrito nas Sagradas Escrituras. Portanto, tomai toda a armadura de Yahweh, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Foi o que o nosso amigo, né, o nosso irmão Shaul fez. Ficou firme na rocha, né? Quando ele conheceu Yahshua. Naquele momento que Yahshua se apresentou para ele, ele conheceu o Salvador. Ele conheceu o seu nome, porque ele apareceu falando em hebraico, eu sou Yahshua. Então quando ele conheceu quem era o Cordeiro, começou as perseguições contra Shaul. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça é para que a gente se proteja contra aquelas lanças que eles lançam na gente, igual a lança que foram lançadas em Dude, em Davi, né? Golias, né, tentou matar Davi e lançou uma lança, né? E Davi estava revestido naquele momento. O Ruach Kadosh estava sobre Davi, sobre Dude, e o protegeu. O que aconteceu? Davi lançou uma pedra e atingiu a sua testa e derrubou o gigante. Então, para que a gente possa derrubar esse gigante que está na nossa frente, nós temos que estar revestidos, meus irmãos, com a armadura de Yahweh, e calçado os pés na anunciação do evangelho da harmonia, né? O nosso evangelho é um evangelho pacífico, da harmonia. É o evangelho que gera salvação nos irmãos, o evangelho que tem o nome Kadosh. Por isso nós não podemos nos corromper, meus irmãos. Por isso nós não podemos anunciar as palavras, as Sagradas Escrituras, e depois correr para esse mundo do maligno, né? O mundo jaz do maligno, não pertence a nós. Toda vez que nós corremos para esse mundo que pertence ao maligno, que nós olhamos para a cobiça, que nós olhamos para a concupiscência da carne, o desejo da carne, o ouro, né? Não acumuleis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem tudo consome, mas acumuleis tesouro no céu, onde a taça e a ferrugem nada consome. É o que eu estou fazendo agora, meu. Estou acumulando tesouro no céu, né? E lá a taça e a ferrugem não vai consumir. É tanto quando eu morrer, essas pessoas que são detentoras do ouro, é mais fácil um camelo passar no fundo do agulha do que um rico entrar no meu reino, disse Yahshua Mashiach. Quando nós morremos, não levamos nada conosco. Por quê? Aqueles que falaram das Escrituras, aqueles que anunciaram o Evangelho da salvação, eles acumularam o seu tesouro lá no céu. E nada vai corromper
nada vai tirar o tesouro, né, que foi acumulado lá no céu, né? Em oração, falando das coisas Kadosh, falando do nome Kadosh, dizendo para os irmãos o que é a igreja, né? Dizendo para os irmãos que nós não temos mestre, que nós não temos pastor. Nosso único pastor é Yahshua, sumo sacerdote pastor, né? Só há um, né? Um Altíssimo, né? O nome dele é Yahweh dos exércitos, né? Aquele que nos remiu, nos purificou, nos chamou para anunciar o evangelho da salvação, é o que nós estamos fazendo agora. Tomando sobretudo o escudo da fé, da emuná, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno lança dados para nós, meus irmãos. Lança feitiço, lança doença. Às vezes os irmãos estão acometidos por doença, corre para um médico, corre para o outro, vai para um canto, vai para o outro, faz exame, nunca dá nada, e a barriga dele está inchando, está ficando ectético, está ficando doente. E os médicos não conseguem achar a solução espiritual. A pessoa não está revestida. Recebeu um ataque de potestade, de principado. Existe, meus irmãos, os demônios, conforme eu falei para vocês aqui, no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10. Existem os príncipes, os principados, os demônios, e existem as potestades, né? Então é uma hierarquia. É como o Yahshua falou, estão organizados. Eles lançam feitiços, trazem doença para nós. E nós temos que estarmos revestidos com os nomes Kadosh, o nome que vai proteger, o nome que vai te salvar, o nome que vai te curar é Yahshua. Não existe outro nome que esteja acima desse nome, conforme está escrito nas escrituras. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Ruach, que é a palavra de Yahweh, né? A palavra de Yahweh é a espada. Quando nós estamos com a espada, nós estamos armados, armados para nos proteger. Nos proteger contra essas ciladas, contra essas emboscadas. O capacete nos livra de seta do maligno, ele nos seta, os demônios nos setam. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Forte dores de cabeça, visão turva, enxaqueca, vontade de vomitar. São setas do maligno. O que é que a gente faz? Dobra o joelho. Busca Yahshua, clama Yahshua, pede para purificar, para arrancar todo o mal, né, que foi colocado no corpo. Por que isso acontece? Porque tu és purificado, né, de Yahweh, e as potestades, os príncipes de demônios sabem disso. Então eles começam a armar as ciladas, começam a trazer doenças, começam a trazer pragas e pestes para que tu decaia da presença, para que tu tropece, né, peque e saia, né, do corpo do Mashiach, né? Mas está escrito nas Sagradas Escrituras, o único intermediador, o único que foi feito intermediador, o único que ressuscitou dentre os mortos é Yahshua. Yahshua foi colocado entre o Pai, que é Yahweh, e entre o homem, que somos nós. O nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso intermediador. E não existe outro. Então você tem que orar para Yahshua. Dobre seu joelho, ore para os nomes Kadosh, né, que você será purificado, que você será restaurado e restabelecido. E diz aqui as Sagradas Escrituras: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, né? Nós temos que orar em súplica. A verdade dentro de nós. Se nós estamos com os nomes Kadosh, os nomes separados, os nomes que traz a salvação, que gera a salvação, meus irmãos, nós estamos na verdade. Então nós temos que orar em súplica, suplicando, né, para que o nosso Ruach seja restaurado. Em súplica no Ruach e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os purificados, todas as pessoas. Os filhos de Yahweh, eles oram até pelos seus próprios inimigos. Nós temos que orar pelos nossos próprios inimigos. Quem é purificado, quem foi chamado, quem é Yaldim sabe disso. Para que nós possamos ser chamados de Yahweh, é necessário a gente orar pelo nosso inimigo. A gente sabe o que é que acontece, né? Yahweh trabalha a nosso favor. E por mim também, né? Orar uns pelos outros. Né? Nós temos que orar uns pelos outros o tempo todo, né? Para que haja bênção na igreja do Mashiach. Né? Para que seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Aqui é boas novas, não é Evangelho. Né? Essa palavra aqui é uma palavra errada, é um acréscimo, né? E Yahshua anunciou as boas novas, pelo qual sou, né? Diz aqui Shaul, né? Shaul falando, embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém a falar. Então, se nós estamos no Ruach, nós estamos falando a verdade. Era isso que Shaul estava dizendo. Né? Se ele estava falando no Ruach, ele não estava profetizando, ele não estava trazendo a palavra da salvação erradamente. Então ele não ia ser reprovado.
Portanto, meus irmãos, esta anunciação é a anunciação da armadura ideal. Tomai a armadura ideal. Se você se revestir com a armadura ideal, você vai estar protegido. Se revestir com o nome, que é o nome que está acima de todo nome. O nome que o anjo trouxe e colocou, né, sobre a face da terra. O nome que foi revelado agora para gerar salvação àquele que crê. Todo aquele que crê no meu nome será salvo. Invocar-me-eis e ouvireis, para que possa gerar salvação em você. Então, nós temos que invocar o nome do Todo-Poderoso. Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Shalom, meus irmãos.